E alegria para mim conhecer mais um pouquinho da igreja que vai viver comigo por toda a eternidade. Eu falo que nunca mais você vai ficar livre de mim, nunca mais, nem eu de você. Porque nós vamos viver por séculos e séculos e séculos juntos, não é? E eu peço desculpas antecipadamente, porque eu estou resfriada, e eu posso espirrar aqui, já peço desculpa pelo espirro que pode vir durante a pregação. Mas não é um resfriado que impede de falar e de pregar. Então, mesmo assim, eu sei que Deus vai usar a minha vida, não tenho dúvida disso, não é? E o tema é cura e libertação. Eu quero dizer a você que, no caminho, eu escutei, agora no caminho do hotel para cá, uma expressão dita pela querida missionária que foi nos buscar, Elisângela, né, o nome dela. Ela disse que falou com alguém no Brasil ou alguém em outro estado aqui, e falou que eu estava aqui, e essa pessoa disse para ela: você não tem ideia o que a pastora Tânia prega, o depósito que tem nela, do mundo espiritual. E eu digo a você que é só pela graça de Deus. Só. É só pela graça. Aprove ao Senhor que eu começasse a ver na palavra dEle o que eu não via antes. Eu digo que aconteceu comigo o que aconteceu com aquele cego de nascença. Um dia Jesus passou e untou os olhos dele e perguntou: vês? Ele diz: vejo. Vejo homens como árvores andando. E aí Jesus untou de novo os olhos dele e perguntou: e agora? Ele diz: agora eu vejo. Não acredito que esse texto fale de uma cura física, porque Jesus tinha poder para uma vez só tocar no olho e fazer enxergar. Jesus tinha poder para chamar Lázaro da morte e ressuscitar Lázaro, que estava sepultado há 4 dias. Eu tenho absoluta certeza que esse texto fala de uma limpeza, de uma visão espiritual, de você ver as coisas, mas não ver completamente. E depois que Deus abre os teus olhos, num determinado momento, você começa a ver o que você nunca tinha visto na palavra de Deus. E é isso que aconteceu comigo. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Eu sou juíza federal. E o mundo espiritual não é místico, ele é legal. E não é legal de joia, de bacana, é legal de leis. E Deus me fez juíza para entender sobre leis, para ver o mundo espiritual como um mundo espiritual legal e para me mostrar coisas que até então eram desconhecidas para mim. Eu tenho 58 anos de casada, pastor Otto tem 85, vai fazer 86 em junho. Eu tenho 76 anos de idade e eu tenho uma vida com Deus desde os 14 anos. 40 anos de ministério. Então, 60 e tantos anos de vida cristã, mas de olho aberto, 40 anos. Pela graça dele, só pela graça, ele me fez enxergar o que eu não via antes. E é isso que eu prego, é isso que eu ensino. Aqui tem um casal que já esteve no SILC, Seminário Intensivo de Libertação e Cura, que fazemos, onde o que eu vou ensinar para você aqui é um pouquinho daquilo que é ensinado no SILC. Porque no SILC são 5 dias de imersão em assuntos de cura e libertação, manhã, tarde e noite, com atendimentos individuais também. E o SILC, para você ter uma ideia, o quanto eu tenho ensinado sobre isso, já vai acontecer a edição de número 103, agora no Brasil, das quais 5 edições foram realizadas na Europa e uma edição aqui nos Estados Unidos. A segunda edição vai acontecer no mês de agosto, em Orlando. A segunda edição do SILC, Seminário Intensivo Internacional de Libertação e Cura, onde assuntos de cura e libertação são aprofundados, para que as pessoas possam compreender as raízes espirituais que têm, as causas espirituais dos problemas espirituais que têm e produzir libertação. Tem atendimento individual, tem um grupo de pastores que são nossos discípulos, são conselheiros do SILC. Hoje já temos mais de 100 pastores trabalhando conosco, de diferentes denominações.
São pastores que nos acompanham nos eventos e que trabalham conosco voluntariamente nos eventos. E esses pastores ajudam a atender pessoas. E o resultado tem sido sobrenatural. Em direito tem uma expressão que diz: contra fatos não tem argumento. Então, não tem argumento contra os fatos que acontecem depois do SILC. A libertação profunda, a verdadeira libertação que vem acontecendo. A maior dificuldade que a gente tem para tratar desse assunto são conceitos e preconceitos a respeito de cura e libertação. São sofismas na mente que a gente aprende e vai ficando como uma verdade, entre aspas, e que impede de ver a verdade, verdade mesmo que tem na Bíblia. Foi assim comigo. Durante muitos anos, eu dizia o que todo mundo diz. Aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E com essa frase eu argumentava em alto e bom som que crente não precisava de libertação. Está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas que podiam apresentar cadeias espirituais já passaram e tudo se fez novo. Até que Deus começou a me mostrar o que é estar em Cristo. Estar em Cristo é nascer de novo, é novo nascimento. Um dia Nicodemos perguntou para Jesus: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Tem que nascer de novo. Mas nascer da barriga da minha mãe? Não. Da água e do Espírito. Novo nascimento é o momento da conversão. O salário do pecado é a morte, morte é separação de Deus. O arrependimento do pecado gera o cancelamento do pecado, porque está escrito: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E, a partir do momento que o pecado é cancelado, a morte é cancelada. A morte é cancelada. E aquele texto de Ezequiel 18, que muita gente usa para negar a existência de heranças espirituais, que diz: a alma que pecar, essa morrerá, a alma que pecar, essa morrerá. Não mais se dirá em Israel que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Aquele texto não fala de heranças espirituais, fala de pecado. A alma que pecar, essa morrerá. E aí eu fui aprendendo com a palavra de Deus que tem duas leis: a lei da herança e a lei da responsabilidade. A lei da responsabilidade está em Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. A lei da herança está nos 10 mandamentos. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E são completamente diferentes as duas leis. E descobri que o que nos acontece de encrenca do mundo espiritual pode ser resultado tanto da responsabilidade como da herança. Pode ser resultado tanto do pecado pessoal quanto da herança. Mas eu me converti, pastora. Eu já me converti, eu já estou em Cristo. Pois é, estar em Cristo é estar no lugar onde pode ser limpo. Porque Jesus fala: aquele que está em mim, meu Pai limpa. Aquele que está em mim, meu Pai limpa. Ele não diz: aquele que está em mim já chegou limpo. Mas ele diz: aquele que está em mim, meu Pai limpa. Quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele não fala de um momento único na nossa vida. Ele fala de um processo. Ele é o caminho. Você ia por um caminho de morte, você ia por um caminho de perdição, você ia por um caminho onde o salário do pecado era a morte, e no dia da sua conversão você entra por um novo e vivo caminho. Ele é o caminho. Ele diz: o caminho, vírgula, a verdade. Verdade não é sinônimo de caminho. Caminho é sinônimo de viela, de rua, de estrada. Verdade é outra coisa. No caminho, no lugar onde você entra, no novo e vivo caminho, conhecendo a palavra, sendo ministrado, discipulado, você vai conhecer a verdade. E Jesus fala: e conhecereis a verdade vos libertará. É pela verdade que você vai compreender as mentiras do diabo. É pela verdade que você vai conhecer aquilo que vai produzir libertação em você. E aí, você tendo essa verdade aplicada na sua vida, aí você vai ter a terceira parte: eu sou o caminho, a verdade e a vida,
E a parte final é vida em abundância. Porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. E ele diz em João 10:10, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu vou afirmar para você com 100% de certeza que Jesus não está falando de vida eterna. Não. Sabe por que ele não está falando da eternidade quando ele afirma? Porque, na eternidade, o ladrão, Satanás, o diabo, a antiga serpente, vai estar preso num lago de fogo e de enxofre. Na eternidade, já se cumpriu o que está em Apocalipse 20:10. Ele vai ser preso num lago de fogo e de enxofre. Então, ele não terá mais o ministério de matar, roubar e destruir. Jesus está falando da vida aqui agora, enquanto andamos aqui agora, enquanto caminhamos aqui agora. A vida abundante prometida em João 10:10 é aqui agora. Não é a vida eterna. A vida eterna é 100% abundante. Ou é céu ou é inferno. Ou é 100% abundante ou é 100% destruição. Essa palavra de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida abundante que Ele quer dar, é enquanto caminhamos aqui na terra. É enquanto somos preparados aqui na terra para a vida eterna. E aí eu descobri, vou botar um pouquinho mais para trás para poder ver o pessoal do lado de cá. E aí eu descobri que muitas pessoas estão na igreja, estão caminhando na igreja, já se converteram, já entregaram a vida para Jesus, mas a vida abundante não chegou. Ainda estão enfrentando batalhas terríveis, ainda estão tendo perdas, ainda estão vendo casamentos destruídos, ainda estão sepultando filhos, ainda estão lutando muito na área financeira, enfim, ainda não têm a vida abundante. Mas Jesus prometeu que teríamos. Então, tem alguma coisa que precisa acontecer ainda. Tem alguma coisa. E o Senhor foi me ensinando. Eu falo que Deus te levanta no ministério. Outro dia veio uma pergunta dessa nas redes sociais para mim. Como que você sabe que está no seu ministério? Como que você sabe que está cumprindo o seu chamado? Ah, o seu chamado, ele vai ser aquele que te incomoda muito quando você vê alguma coisa relativa a ele. Quando você vê alguma coisa que mexe com você. E mexia comigo ver no meio da igreja, no meio do povo de Deus, pessoas que não tinham vida abundante. No meio da igreja, mulheres virem chorar porque os maridos estão presos na pornografia da internet. No meio da igreja, mulheres virem reclamar porque os filhos estão para o mundo, sendo filhos da calamidade. Homens vindo pedir ajuda porque não conseguia prosperar, apesar de entregar dízimos, de entregar ofertas. E eu entendi que tinha alguma coisa que eu precisava saber. Tinha alguma coisa que eu precisava saber. E, como eu disse a você, Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. O mundo espiritual é legal, legal de leis. E eu descobri que o descumprimento de leis resultava na aplicação da própria lei. A penalização de uma lei pelo descumprimento de uma lei é o juízo de Deus. Eu vi no salão, quando eu cheguei ali, um armário lá no canto, e lá dentro tem uma balança. Balança é o símbolo da justiça. Deus é justo o tempo todo. Ele é o legislador e ele é o juiz. Ele aplica as leis. Agora, nós dizemos assim, mas depois de Jesus, a lei não existe mais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma afirmação desprovida de conhecimento da palavra. Eu vou mostrar para você na palavra que a lei não passou, que a lei não acabou. Quando termina o Velho Testamento, ele termina dizendo assim, o último capítulo do Velho Testamento, livro de Malaquias, lá está escrito assim, Malaquias 4:4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo,
a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Lembrai-vos da lei de Moisés. Lembrai-vos da lei de Moisés. Termina assim o Velho Testamento. E o primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 17, Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Vim para cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Linguagem jurídica. Eu não vim para revogar a lei. Vou te falar como juiz, uma lei que não é revogada, ela é vigente. Ela continua em vigor. O que tira a vigência de uma lei é a revogação dela. Então, se Jesus disse que não veio para revogar a lei, ela continua vigindo. Ele veio para cumprir? Como assim? Ele veio para ser penalizado no meu lugar. Mas todas as vezes que o pecado acontece, tem uma pena, tem uma penalização. A salvação é de graça para aquele, contando o sacrifício da morte. Ele foi moído pelas minhas transgressões, o castigo que me traz a paz foi dado para ele, pelas pisaduras dele eu fui sarado. Então, a lei continua sendo aplicada, continua vigindo. E se a lei continua vigindo, e se ele diz que, em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, a terra e o céu não passaram ainda. Não tem ainda novo céu e nova terra. Então, a lei continua vigindo. Todos os itens da lei continuam em vigor, todos os itens da lei. E antes que venha uma pergunta na sua cabeça, eu já vou responder antecipadamente. Pastora, se todos os itens da lei continuam vigindo, pastora, como é que fica o sábado, né? Porque está lá, o sábado está na lei. Olha a pergunta, tem gente já balançando a cabeça lá. Como é que fica o sábado? Então, eu vou te ensinar já a primeira parte da lei a respeito do sábado. O sábado não é um interregno de tempo entre a tarde de sexta-feira e a manhã de domingo. O sábado não é um conjunto de 24 horas. O sábado é uma posição de descanso. O sábado é uma condição de descansar. E a prova disso está em Levítico 25. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai, Levítico 25. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos, porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, não podarás a tua vinha, o que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podadas não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Quanto tempo dura o sábado aqui? Um ano. Um ano. Um descanso de um ano. E quando você vira a página, você vai ver Deus dizendo: olha, o povo vai reclamar, se não plantar, não vai colher. Versículo 20. Se disserdes que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Por 3 anos. Eu vou dar fruto por 3 anos no 6º, para que vocês possam parar no 7º ano. Então, o sábado continua vigindo, é o dia do descanso. É o dia do descanso. Escolhe o dia da semana, escolhe qual é o dia que você pode descansar, mas esse dia você tem que parar de trabalhar. Está escrito na palavra. E eu estou te dando só um exemplo da lei. Diga ai, ai, ai. Olha, eu não sei por que Deus está me mandando falar isso. Eu nunca falei isso em lugar nenhum, pastor. Tem um sentido, né? Mas, então,
eu quero dizer para você que tudo que nós vamos falar aqui na noite de hoje, na tarde e noite de amanhã, é sobre cura e libertação e é baseado na Bíblia. Eu não tenho nada fora da Bíblia para te ensinar, nada. De mim mesma eu não tenho nada para te ensinar, porque é só pela graça que Deus abre os olhos e me faz entender o mundo espiritual. E eu quero te dar uma tarefa no dia de hoje. Eu vou lhe dar uma tarefa, você vai fazer essa tarefa em casa. Hoje é sábado. E você vai poder fazer essa tarefa sossegada em casa. Você vai ler, no livro de Números, a história de Balaão. Você vai ler, eu vou resumir para você aqui, mas você vai ler no livro de Números a história de Balaão. O povo de Deus já havia derrubado tudo no Egito pela mão de Deus para livrar o seu povo. Na verdade, Deus derrubou o Egito. Deus disse, não é para estudar agora, não, olha para mim, olha para mim. Deixa eu te abençoar. Deus destruiu a ecologia do Egito, Deus destruiu a economia do Egito, Deus acabou com tudo no Egito. Deixou aquele povo enlutado pela morte dos primogênitos. E a notícia correu, é claro. É claro que a notícia correu, mesmo sem ter WhatsApp, mesmo sem ter Instagram, mesmo sem ter internet, mas a notícia corria do mesmo jeito. E o povo de Deus começou a ser conhecido como um povo forte, um povo valente, um povo que tinha vitória em tudo que fazia. O inimigo caía por terra. Inimigo como Faraó, meu Deus, Faraó é um protótipo do diabo que prendia o povo de Deus. 430 anos, 4 gerações presas, e você vai entender amanhã por que ficou preso 430 anos. Mas o que eu quero te dizer é que esse povo ia marchando, e, à medida que foi marchando, foi tendo vitória. Esse povo passa por Esbrom e tem vitória contra o rei Seom. Esse povo passa por Bassã e tem vitória contra o rei Og. E vai chegando a notícia para os reis da frente. Está derrubando todo mundo. Números 21 derrubou todo mundo. E Números 22, o rei Balaque. O rei Balaque morrendo de medo desse povo e sabendo que a proteção desse povo era sobrenatural. Não era no mundo natural, porque só sobrenaturalmente o Egito foi destruído. Porque só sobrenaturalmente o Mar Vermelho foi aberto. Porque só sobrenaturalmente Faraó e seus cavaleiros morreram no mar. Então, esse rei, chamado Balaque, ficou morrendo de medo do povo de Deus que vinha marchando e que tinha um Deus poderoso na frente guerreando por eles. E aí esse rei tem uma ideia, como vencer o povo de Deus que ia marchando. E ele manda chamar Balaão. Balaão era um vidente. Um vidente é um profeta fora da posição. Um vidente tem um discernimento de visão no mundo espiritual, mas aplica para coisas erradas. E aí, manda chamar Balaão para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Por que amaldiçoar? Porque sabia Balaque que só por maldição, só por uma ação do mundo espiritual, aquele povo seria derrotado. Não seria com arma, com lança, com flecha, com espada. A vitória seria no mundo espiritual. Por isso, manda chamar Balaão. E começa em Números 22, escrito assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó, viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era o rei dos moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, está morando de frente de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que quem abençoar será abençoado e quem amaldiçoar será amaldiçoado. Resumo da ópera: manda chamar um homem para amaldiçoar o povo de Deus. Manda mensageiros, você vai ler todinho de tarefa
Números 22, manda mensageiros até Balaão. Os mensageiros vão, fazem oferta de dinheiro, oferta financeira, e vai para... Obrigada, querida. E vai até que convence Balaão de ir fazer os encantamentos. Você vai vendo pelo caminho que Deus fez tudo para que Balaão não fosse. Mas, como Balaão era ganancioso, querendo receber os preços dos encantamentos, foi. Deus falou, então vai, mas você vai fazer só o que eu te mandar. E aí Balaão foi. E você vai ver, teve sacrifício de sangue. Em Números 23, Balaão amaldiçoou o povo de Deus pela primeira vez. Amaldiçoa não, abençoa, porque ele não conseguiu amaldiçoar. Você vai ver que, mesmo ele sendo chamado para amaldiçoar o povo de Deus do lado de cá, eu brinco, eu falo, vamos imaginar que do lado de cá sejam os tradicionais, seja aquele povo que não gosta de reteté, que faz oração silenciosa, que não gosta de bateria na igreja, que é um povo tradicional abençoado, levou o evangelho para o Brasil, só tinha um órgão lá dentro da igreja, mas levou o evangelho para o Brasil. Vamos chamar Balaão para amaldiçoar o lado de cá. Balaão tentou, você vai ver em Números 23 que ele tentou, mas não conseguiu. Termina dizendo assim, chamei-te para amaldiçoar, mas você não conseguiu. Por quê? Versículo 8, como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Não posso, eu não posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou. Guarde essa palavra, não posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou. Então, eu tenho algo para te ensinar já hoje. Quem amaldiçoa é Deus, não é o diabo. É Deus que amaldiçoa. Uau! É Deus que amaldiçoa? Sim, é Deus. É Deus que fala para Caim, cadê Abel, teu irmão? Não sei, eu acaso sou tutor do meu irmão? O sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quem amaldiçoa Caim? Deus. É Deus que fala para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Amaldiçoarei. Quem que fala isso? É Deus. É Deus que amaldiçoa. Quem que fala? Nos 10 mandamentos. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração para amaldiçoar. É Deus. É Deus. Quem que termina o Velho Testamento dizendo, se não houver conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, ele virá e ferirá a terra com maldição? É Deus. Então, maldição não é um ato de feiticeiro, não. Maldição não é um ato de homens, e nem do diabo. Maldição é um ato de Deus, de juízo, de justiça, a balança que está lá fora. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Eu visitarei. Eu visitarei. Muito bem. Primeira tentativa, Números 23, não consegue. Versículo 8, como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Balaque paga mais caro, faz mais sacrifício. Você vai estudar tudo para ver depois. Chega em Números, ainda 24, outra tentativa, 23, outra tentativa, ele não consegue. Termina dizendo, contra Jacó não vale encantamento. Ahá! Não consegue. Pode rogar qualquer praga que quiser, pode fazer qualquer mandinga que quiser, pode bater tambor, pode amarrar a boca, o nome na boca do sapo, não vai pegar. Queridos, eu trabalho com libertação há 40 anos, já tem 4 mães de santo que deixaram o terreiro e se converteram e estão na minha equipe. Você acha que não amarra? Você acha que lá nos terreiros não amarra meu nome na boca do sapo? Porque eu estou cada dia mais nova, mais bonita, mais cheia de vida. Pastor Otto disse uma frase aqui que talvez você não tenha entendido. Nós somos os 2 últimos velhinhos que rodam o mundo pregando o Evangelho. Os outros ou já partiram para a glória ou penduraram a chuteira.
Nós é que rodamos o mundo pregando o Evangelho. Final do ano passado, se você for para o meu Instagram e ver a mensagem que eu coloquei no dia 1º do ano, no ano passado, nós rodamos 168.400 quilômetros pregando o Evangelho. Se fosse rodar o planeta, dava 4 voltas ao planeta e ainda sobrava 8.400 quilômetros. Pregando o quê? Cura e libertação, falando mal do cão, arrancando pessoas das mãos dele. Você acha que nos terreiros do mundo não batem tambores com o meu nome? Claro, mas nem unha cravada tem. Porque contra Jacó não vale encantamento. Ele não consegue amaldiçoar pela segunda vez. Aí, em Números 24, de novo, recebe um valor maior. O rei Balaque está nervoso, porque 2 vezes ele já não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Agora, o rei Balaque paga mais caro, mas, de novo, ele não consegue. Termina dizendo assim: benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Não consegue amaldiçoar. O rei Balaque fica irado, versículo 10 do 24, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão. Houve uma briga entre eles, entre o rei que encomenda a maldição e o vidente que foi para amaldiçoar, se desentendem. Termina Números 24 dizendo assim, 24, versículo 25, então Balaão se levantou e se foi e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Olha, acabou nossa conversa, não tem mais contrato, não tem mais maldição. Números 24, versículo 25. Balaão se levantou, se voltou para a sua terra, e também Balaque foi pelo seu caminho. E aí, quando você lê Números 25, você vê que Deus pesou a mão sobre aquele povo. Deus não ouviu a maldição de Balaque. Deus não ouviu nenhuma das maldições que Balaão fez. Deus não cumpriu a palavra de maldição dita por Balaão. E depois o próprio Deus pesa a mão naquele povo. O próprio Deus faz com que aquele povo seja amaldiçoado. O que aconteceu? Começa Números 25 dizendo assim, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comeu e inclinou-se aos deuses dela. Sabe o que aconteceu? Você só vai saber quando você chegar no livro de Apocalipse. Você vai saber o que aconteceu. Livro de Apocalipse, capítulo 2, quando fala... Vou espirrar. Consegui segurar. Quando fala... Não deu. Não tem jeito de segurar. Pronto. Quando fala em uma das cartas à igreja da Ásia, versículo 14 de Apocalipse 2, vou espirrar. Consegui segurar. Quando fala... Não deu. Não tem jeito de segurar. Pronto. Quando fala em uma das cartas à igreja da Ásia, versículo 14 de Apocalipse 2, Deus está dizendo para uma igreja, que é a igreja de Pérgamo, igreja da Ásia. Deus está dizendo para a igreja da Ásia assim, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? Ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Diga ai, ai, ai. O que você entende disso? Que quando Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, quando Balaão foi embora, quando Balaão foi descartado por Balaque, Balaão disse para Balaque, eu tenho algo para te ensinar.
Porque na carta à igreja de Pérgamo está dito: tenho contra ti alguns que aí praticam a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque. Ensinou Balaque. Ensinou Balaque. O que Balaão ensinou para Balaque? Balaão ensinou o seguinte para Balaque: olha, eu não consigo amaldiçoar o povo. Homem nenhum consegue amaldiçoar o povo de Deus. Não existe encantamento que pegue nesse povo. Agora, tem um jeito desse povo ser penalizado. Leva esse povo para o pecado. Leva esse povo para o pecado. Está vendo o arraial aí? Eles estão acampados aqui ao redor? Mande para o acampamento aquelas mulheres mais bonitas que vocês têm aqui dentro da sua fortaleza, aquelas mulheres lindas, corpo escultural, que vão levar os filhos de Israel a se prostituírem. Leva aqueles homens fortes, marombados, que fazem academia, puxa-ferro, para irem lá. Aquelas meninas que têm as fotinhas no Instagram fazendo biquinho assim, ó. Manda essas meninas lá com aqueles decotes que aparecem os peitinhos de fora. Aquelas meninas com aqueles rasgos na saia que, quando senta, mostra tudo. Manda essas meninas para o meio do arraial. Manda elas. Manda os rapazes que são bons de conversa, que chegam e falam: ô, querida, você vai ver o que vai acontecer quando eles caírem na prática da prostituição, quando eles caírem na prática do pecado. Sabe o que vai acontecer? O próprio Deus vai pesar a mão sobre eles. E foi o que aconteceu. Se você ler a história, foi isso que aconteceu. Moral da história. O que eu quero te ensinar, começando agora? Os problemas que temos no mundo espiritual, as coisas que nos acontecem, os ataques espirituais que temos, não decorrem de sorte ou azar. Não decorre. Decorre de ação do império das trevas com a permissão do Senhor. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, Jesus vem para dar vida em abundância. O inimigo só mata, rouba e destrói por portas que nós abrimos. E essas portas chamam pecado. É o pecado que impede a bênção. A mão de Deus não está aberta para nos abençoar, seus ouvidos não estão fechados para nos ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Aqueles que desviam os ouvidos de ouvir a lei, até a oração, é abominável. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a oração é abominável. Então, não adianta campanha. Faz campanha de derrubar a muralha de Jericó. Faz campanha de jejum de Daniel. Isso tudo com pecado. É abominação diante de Deus. É o homem que abre portas para Satanás. E é o homem que fecha portas para Satanás. É o próprio homem. E sabe por quê? Eu vou te contar, por causa do começo da história da humanidade. Quando Deus fez a terra, colocou o homem na terra, imagem e semelhança do próprio Deus. Depois dele fazer todas as coisas, depois dele criar tudo na terra, todos os animais, todas as árvores, tudo. Gênesis 1, 26, está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não está escrito também disse Deus, farei o homem conforme a minha imagem. Não é singular, é plural. Nossa imagem, por que plural? Imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imagem da Trindade no homem. O homem espiritual, semelhança com o Espírito Santo. O homem criador, capaz de criar pelo poder da palavra as coisas, capaz de amar, imagem do Pai. O homem obediente, imagem do Filho. Obediente até a morte de cruz, assim é o Filho. A Trindade implantou no homem o DNA de Deus. Também façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O DNA de Deus é a glória de Deus.
Falar que o homem tinha a glória de Deus é meio pesado, é meio forte, mas ele tinha. Por isso está escrito que em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Você é destituído de alguma coisa que você tinha. Você só é destituído de algo que estava com você. Por isso que está escrito foi destituído. E aí o homem morreu espiritualmente, o salário do pecado é morte, ele morreu. O DNA de Deus saiu dele, ele morreu. Por causa do pecado. Morto por causa do pecado, ele deixou de ser a imagem e semelhança de Deus, ele tornou-se apenas uma criatura. Criatura, só criatura. Foi formado a imagem e semelhança de Deus para ser filho de Deus, para ter o DNA de Deus na terra, o DNA de Deus na terra. Por que eu sei? Porque está escrito. Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 23, fala da genealogia de Jesus, Jesus, filho de José, José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, até chegar no versículo 38 de Lucas 3. E no versículo 38 está escrito Adão, filho de Deus, filho. Deus formou o homem na terra para ser seu filho, está lá. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este filho de Adão, Adão, filho de Deus. O homem não foi formado para ser jardineiro do Éden, não. Foi formado para dominar na terra com o caráter de Deus. Você aprendeu que o homem é um animal racional porque pensa? Está errado. O homem não é um animal, o homem é um ser espiritual, formado à imagem e semelhança de Deus para dominar sobre os animais. Não são só 3 reinos, animal, vegetal e mineral, são 4. Animal, vegetal, mineral e espiritual. O homem era o reino espiritual na terra. Nele havia o DNA de um Deus que é espírito. E quando Deus forma o homem, imagem e semelhança da Trindade, ele deu um comando. Gênesis 1, 26. E o comando é dominar. Dominar sobre a terra, dominar sobre a terra, dominar sobre a terra. Tenha ele domínio sobre tudo. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, domínio sobre toda a terra. Diga domínio. Fala de novo, domínio. Olha para quem está ao teu lado, fala de bocão, domínio. Então, agora eu vou te ensinar uma lei espiritual. Eu disse para você que o mundo espiritual é regido por leis. E eu disse a você que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Então, eu vou te ensinar o instituto jurídico de domínio. É diferente do instituto jurídico de propriedade. Esse imóvel é propriedade da Shalom, pastor? É. Ele é propriedade da Shalom. Mas se ele não fosse, se a Shalom tivesse alugado esse imóvel, haveria um proprietário. O proprietário teria registro de imóveis, escritura. Ele seria o dono. Mas, por um contrato de locação, como tem muitas igrejas por aí, as igrejas que fazem o contrato de locação têm o domínio. Domínio é gestão, é administração. O dono desse lugar, se fosse o domínio da Shalom e ele o proprietário, não poderia entrar por aquela porta e dizer para tudo, para o seminário, porque eu não quero que continue. Ele não pode interferir. O proprietário não pode interferir no imóvel que é dominado por uma legítima ocupação de domínio, seja por um contrato de locação, seja por um comodato, que é um empréstimo, seja por uma cessão de uso. Então, o proprietário da terra é Deus. No Salmo 24 está escrito: a terra, sua plenitude, todos que nela habitam, são do Senhor. Ele diz: toda a terra é minha. O proprietário é Deus, mas o domínio é do homem.
O domínio do homem, ele entregou o domínio da terra para o homem. Entregou o domínio da terra para o homem. E eu vou fazer uma comparação muito pobre para você. Imagine que a terra seja esse salão. Imagine que o mundo espiritual seja o resto do planeta. Só esse salão seja a terra, onde o homem domina. Existem portas que conectam o mundo natural com o mundo espiritual. Existem portas que se abrem para a conexão do que está no mundo espiritual com o mundo material. E essas portas são abertas pelo lado de dentro. Por isso que Deus fala para Caim, lá no princípio da humanidade, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Por isso que Jesus fala para nós todos da igreja em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Então, o inimigo entra se eu abro a porta, e Jesus entra se eu abro a porta. E o mundo espiritual, onde habita os seres espirituais, demônios e anjos de luz e anjos caídos, que são os demônios, onde habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a conexão é feita com o mundo natural através de portas. E portas são abertas pelo homem, porque o domínio é dele. O que está dominando nesse lugar abre a porta para quem ele quiser aqui. Para que você entenda a importância do que eu estou te ensinando, eu quero te lembrar a oração de Jesus. Nos ensinou a orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é uma permissão. Venha o teu reino, Deus, e pode fazer a tua vontade nessa terra como no céu. Quem sou eu para dizer para Deus que Ele pode fazer a vontade dEle na terra? Ele pode dar um berro e dizer: eu faço a minha vontade onde eu quiser. Só que eu vou dizer uma coisa para você: Deus age dentro da lei. As leis que Ele estabelece, Ele se submete a ela. As leis que Ele faz, Ele cumpre. Imagine se eu sou juiz e tem lei para todo mundo cumprir, eu mesmo posso descumprir. O nome disso seria o quê? Corrupção. Deus não é corrupto, Ele é justo o tempo todo. E aí, queridos, se o pecado jaz à porta e a ti te cumpre dominá-lo, e você não domina, e você abre a porta para o inimigo, ele entra. Ele entra com permissão de Deus para matar, roubar e destruir. Para matar, roubar e destruir. Eu falo que o livro de Jó, que é o primeiro livro da Bíblia, primeiro em antiguidade, é o livro mais antigo. O livro de Jó foi escrito antes do livro de Gênesis. O livro de Jó é um livro didático. Deus escreveu o livro de Jó para ensinar ao homem o que é que o inimigo pode fazer no mundo natural com a permissão de Deus. Pode tocar na saúde, pode tocar nos bens, pode matar a família, pode matar, roubar e destruir tudo. No caso do livro de Jó, não houve uma porta aberta para o Jó. Houve uma permissão de Deus. Para quê? Para que eu e você soubéssemos que o mundo espiritual é real, que Satanás é real, que Satanás toca no mundo natural e faz tudo aquilo que está escrito no livro de Jó. Agora, eu preciso te ensinar que aquele livro foi didático e por causa disso, porque Jó foi um exemplo sacrificial do que o demônio pode fazer na vida de uma pessoa. Deus honrou Jó de tal maneira que deu a ele o dobro do que ele tinha. Recompensou ele por ele ter sido um exemplo. Mas, quando eu falo de libertação, eu não estou falando disso, de alguém que não tem motivo para ser tocado pelo inimigo. Eu falo de pessoas que têm motivo para ser tocado, que deram oportunidade a Satanás. E portas são abertas pelo pecado. E como que elas são fechadas depois?
É pelo arrependimento e confissão. É o arrependimento que cancela o pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento, queridos, não é remorso. Remorso é um constrangimento. A pessoa está preocupada com outras pessoas no remorso, com a reputação, está preocupada com o plantio ruim que ela fez para si mesma, a encrenca que ela arrumou para si mesma. E no remorso ela pode até suicidar, como Judas. Judas teve remorso, está escrito. Para a vida. Pior ainda, destruiu o corpo que foi formado para ser templo do Espírito Santo. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, fala que quem destrói o templo do Espírito Santo, Deus vai destruir ele. Então, danou-se, piorou. Arrependimento. Nós estamos preocupados com o coração de Deus. No arrependimento, nós estamos constrangidos porque descumprimos a lei de Deus. Porque a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, não foi observada por nós. Porque nós arrebitamos o nosso nariz e dissemos, eu vou fazer como eu acho que tem que ser feito. Porque não dissemos como Jesus diz, Pai, não é o que eu quero, mas eu vou fazer porque é a tua vontade. E fazemos escolhas erradas. No arrependimento, nós estamos preocupados com o coração de Deus. Se você se lembra, Davi comete adultério, Davi mata o marido de Batseba, fica com ela, mas quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, ele fala, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Então, disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoa o teu pecado, não morrerás. Quando vem o perdão de Deus para o pecado? No arrependimento, só. A única coisa que Deus precisa para perdoar pecado é arrependimento, queridos, só. Por isso que está escrito em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que é conversão? É mudança de comportamento. Arrepende do que fez de errado, não faz mais. Aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais. O que cancela o pecado? O arrependimento. O arrependimento cancela o pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E quando o pecado é cancelado, o que acontece? A morte é cancelada. Em Adão todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, em Adão todos morreram, o salário do pecado é morte. O salário do pecado é morte, o salário do seu pecado é morte. O filho pródigo, quando ele volta, está narrado em Lucas capítulo 15, ele vai para o pai, ele fala, pequei contra os céus e diante de ti. E a figura do pai do filho pródigo é Deus. Pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno de ser chamado teu filho. Então, o arrependimento cancela o pecado. E se cancela o pecado, cancela a morte. A morte vai embora. Aquela morte que está escrito lá em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá, vai embora. Como que termina Ezequiel 18? Deus dizendo, não tenho prazer na morte de ninguém, arrependei-vos. Como é que começa o ministério de Jesus? Começa João Batista, olha lá, Ezequiel 18:32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, portanto, convertei-vos e vivei. Muda de vida. Muda de vida. Porque se não mudar, vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá. E quando eu falo de morte, queridos,
Eu não falo de um caixão 7 palmos abaixo do chão. Não. Essa é a primeira morte. Todos nós vamos ter a primeira morte. O corpo vai voltar para o pó de todos nós. Todos nós. Eu disse que eu tenho 76 anos. Eu tenho mais passado do que futuro. Se a vida fosse um jogo, ou eu estaria na metade do segundo tempo. Mas vai ter prorrogação e pênalti. Ah, vai. Mas um dia vai acabar o jogo. Não tem ninguém vivo sobre o planeta que viveu 150 anos. Então, eu sei que eu tenho mais passado do que futuro. Essa é a primeira morte, o corpo vai voltar para o pó, o espírito vai voltar para Deus que o deu. Mas tem a segunda morte. Tem a segunda morte. Essa noite, queridos, essa noite, Deus falou comigo a noite toda em sonhos sobre a segunda morte. Ele me acordava e falava comigo, eu dormia e eu sonhava, ele me acordava e falava comigo. E eu sonhava e dormia e acordava e ele falava comigo. Ele me deu a palavra que eu vou ministrar amanhã na minha live, no meu culto ao vivo. Eu tenho um grupo de ovelhas online, eu tenho uma igreja online que tem 6.500 pessoas. E todo domingo eu faço um culto ao vivo com eles. Ele me deu a palavra para fazer o meu culto ao vivo de amanhã. E essa palavra é a segunda morte. Quando a Bíblia fala que a alma pecar, essa morrerá, é a segunda morte. Na ressurreição dos mortos, uns irão para a vida eterna, e outros irão para a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. E quem estiver separado de Deus vai estar aonde, pastor? Aonde? Fala o nome. Inferno é o nome. Tem gente que não gosta de falar o nome, mas é. A segunda morte é o lago de fogo de enxofre. É isso. Então, a alma que pecar, essa morrerá, vai ficar eternamente no lago de fogo de enxofre, se não se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento e conversão. O que é conversão? Mudança de comportamento. A Bíblia fala, aquele que é nascido de Deus é porque já se arrependeu. Não vive pecando. Não vive pecando. Ele tem uma lisura de comportamento, ele tem um alinhamento com o céu. Ele busca santificação. E a Bíblia fala, sem santificação ninguém verá Deus. Então, não vai para o céu. Não se iluda. Não se iluda. Sem santificação não tem céu. Tem lago de fogo e de enxofre. Pode dizer ai, ai, ai. Hoje nós não temos uma igreja local, porque nós viajamos o mundo o tempo todo, estamos fora. Se tivesse uma igreja local, morreria de fome. Não teria ninguém para pregar a palavra, porque os pastores estariam viajando pelo mundo. Nós somos pastores de pastores, igrejas locais pastoreadas pelos nossos pastores que estão debaixo da nossa cobertura. Nossa vida é viajando. 3 dias por mês, no máximo, na nossa cidade. O resto do mês pelo mundo. Mas no tempo que eu pastoreava uma igreja local, pastor, no tempo que eu tinha o domingo todo com as minhas ovelhas, eu dizia para elas assim, olha, se você não se santificar, se você não tomar a determinação de cada dia mais ser parecido com Jesus, cada dia mais ser o bom perfume de Cristo, cada dia mais ser uma carta viva, de glória em glória, chegar na estatura de varão perfeito, se você acha que pode vir para a igreja e continuar com o pé no mundo, eu tenho uma notícia para te dar, vai para o mundo de uma vez, porque é melhor você ir por justa causa para o inferno, do que no final dos tempos você ouvir Jesus dizer, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí você não fez toda a bagunça que queria fazer e ainda vai para o inferno? Então, vai fazer a bagunça toda e vai para o inferno com a bagunça feita. Porque de Deus não se zomba. A alma que pecar, essa morrerá.
Então, o salário do pecado é morte, é morte, morte, é separação eterna de Deus. Quando você se arrepende, você cancela a morte. Mas quando é que fecha a porta que foi aberta para Satanás? Quando você confessa. E deixa também. Está escrito em Provérbios 28, 13. O que encobre a transgressão jamais prosperará. O que encobre a transgressão jamais prosperará. O que encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Não está escrito que encobre não tem vida eterna. Não é isso. Não é isso. O que encobre não prospera. Satanás ainda está dentro da vida dele, para tirar a prosperidade em todas as áreas da vida dele. E prosperidade não é dinheiro só não, queridos. O significado real da palavra prosperidade é nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, tudo em abundância. Tudo em abundância na vida de uma pessoa. Não é dinheiro só não. Então, o que encobre a transgressão jamais prospera. Por quê? Porque um dia abriu a porta para o diabo e agora o pecado está em oculto, não trouxe para a luz. Não trouxe para a luz para ser tratado. Está escrito na primeira epístola de João que nós temos que andar na luz como Jesus na luz está. E andar na luz é o quê? É confessar pecados. Está escrito lá, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. E nos purificar. Purificação é limpeza. Perdoar pecado, perdoar é sinônimo de redimir, de remir. Purificar é sinônimo de limpar. Se confessamos nossos pecados, Ele perdoa e limpa, purifica. Ou nós somos limpos, e quando somos limpos, nós estamos com tudo nas mãos de Deus. É a santificação. Vós sois limpos pela palavra, Jesus fala. E se não for limpo, meu Pai vai lançar fora, está escrito. Está escrito em João 15. Quando você conhece a Bíblia toda, você vai ver umas parábolas que são muito fortes. Parábolas são o quê? São histórias aparentemente comuns, triviais. Histórias que parecem assuntos do dia a dia. Um dia um discípulo falou para Jesus, por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse, porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a vós eu explico. Então, parábolas são historinhas aparentemente comuns, triviais, mas que têm chaves espirituais, que têm mistérios do reino dos céus. Mistério do reino dos céus. O que são chaves? Tem uma fechadura ali, eu estou vendo daqui uma fechadura naquela porta, um objeto de metal encravado na madeira, desse tamanho. Tem um buraquinho, um orifício. Um objeto desse tamanho, chamado chave, entra naquele orifício, faz clique, tem uma conexão perfeita com os dentes da fechadura, destranca a porta, e aí a pessoa pode entrar, por causa de um objeto desse tamanho, num espaço desse tamanho. Iluminado, confortável, cadeiras boas, som de qualidade. As chaves espirituais são assim. São coisas pequenininhas na Bíblia, desse tamaninho, que fazem você ter compreensão de grandes coisas na Bíblia, de grandes mistérios que Deus quer revelar aos seus, segredos espirituais, tesouros escondidos. Parábolas são assim. Parábolas têm chaves espirituais. Não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a vós eu explico. Jesus falava para os discípulos, e nós somos discípulos. E nós temos que buscar os mistérios do reino dos céus. E a parábola que eu quero te falar é a parábola das bodas do Cordeiro. Você sabe o que são as bodas? É o encontro de Jesus com a igreja. A Bíblia fala que vai ser como um casamento.
Capítulo 19 de Apocalipse fala: eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. A esposa é a igreja, é a noiva de Cristo. Paulo fala que essa noiva tem que ser sem mancha, sem mácula, sem ruga, tem que ser limpa. Então, a parábola das bodas é o encontro de Jesus com a igreja. Ele está contando, numa parábola, o encontro da igreja com ele. E a parábola diz assim, versículo 1 de Mateus 22. De novo, aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que entraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei aqui é o pai, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Como que é veste nupcial? Veste nupcial é veste de noiva. Não está falando de uma mulher, está falando de uma igreja. Veste nupcial é veste da noiva, a noiva é a igreja. Como é veste nupcial? É limpa. Você nunca viu uma noiva entrar com chocolate no vestido, com café, com ketchup, com mostarda, com molho tártaro. Nunca viu. É limpa, branca. E aí, porém, o rei entrou para ver os que estavam à mesa, já entrou na festa, já faz parte da igreja, já está nos bancos das igrejas, já está sentado nos bancos, já está adorando aos domingos, já está fazendo parte dos discipulados, já entrou na festa, já entrou. Mas ele notou que não estava com veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Como você ousou entrar na igreja, amigo, sem veste nupcial? A Bíblia diz, e ele emudeceu. Ele não tem resposta. Ele não tem resposta para dizer: eu não sabia que adultério era pecado. Ele não tem resposta para dizer: eu não sabia que fornicação era pecado. Eu não sabia que mentira é pecado. Eu não sabia que desonra aos pais é pecado. Eu não sabia que cobiça é pecado. Enfim, eu não sabia que a idolatria é pecado. Então, ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Escute bem, quantas vezes eu e você ouvimos essa expressão? Aqui está a chave espiritual da palavra. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quantas vezes eu e você ouvimos esse versículo ser empregado para falar de ministério? Muitos são chamados para missões, mas poucos são escolhidos, porque não se disponibilizam. Muitos são chamados para o pastoreio, mas poucos são escolhidos, porque não colocam suas vidas nas mãos de Deus. Muitos são chamados para liderar orações, círculo de orações das mulheres. Não é isso que está escrito. Escolhidos aqui são os limpos. São os que têm vestes nupciais. Os que estão com vestes limpas, lavadas do sangue do Cordeiro. Presta atenção, quando você entende isso, você vai entender em Marcos 13. Quando Jesus fala da sua volta, ele mesmo falando da sua volta. Em Marcos 13, versículo 26 e 27, diz: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele mesmo está profetizando a sua volta. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos. Ele vai reunir os escolhidos dele. Isso não é para dizer que Jesus tem filhos prediletos, que Deus tem filhos prediletos, para justificar algumas doutrinas heréticas que tem por aí,
que não adianta, Deus já escolheu quem vai, quem não vai. Não é isso, não. Os escolhidos têm vestes limpas. Os escolhidos são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. São aqueles que escolheram a santificação. E aí você vai entender por que sem santidade ninguém verá Deus. Porque só os escolhidos serão, só os santificados serão escolhidos. Só. Essa é a chave espiritual da parábola. Tem outra chave espiritual na parábola. Quando o rei entrou, o rei fala: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Você pode ser amigo de Deus e vai para o inferno, escute isso. Você pode ser simpatizante do Evangelho e ir para o inferno. Isso não vai te garantir a vida eterna. É a limpeza que vai te garantir a vida eterna. É você honrar aquele grande sacrifício que Jesus fez na cruz e que você viu a rodo na semana passada pela internet, fotos e fotos e fotos e fotos. Sabe o que Paulo diz? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como nós vamos relativizar isso? E vamos continuar vivendo a mesma vida encrencada que vivíamos antes do encontro que tivemos com Ele? Então, a limpeza, a purificação, é tirar sujeira para fora. É botar para fora. Quando eu falo de confissão de pecados, é porque o mundo espiritual é regido por leis e porque Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. E tem uma lei espiritual que diz que você tem que confessar pecados. Por quê? Porque tem que ligar e desligar você do império das trevas. São 2 para desligar do império das trevas, 2 ou mais. A chave espiritual foi dada para a igreja para ligar e desligar. Escute bem, Jesus estava andando entre os homens, estava encarnado, e pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Um profeta. Elias, João Batista, um profeta. E vós?